Olá, nós iremos falar no âmbito das atualidades em técnicas de programação sobre arquitetura de softwares com ênfase na Clean Architecture, ou arquitetura limpa. Esse estudo foi desenvolvido por Eduardo Lacerda, Giovana Coelho, Lucas Alcântara, Matheus Augusto, Nathan Soares e Oswaldo Joab. Antes de nos aprofundarmos na arquitetura limpa, precisamos entender o que é arquitetura de softwares. De maneira geral, a arquitetura de software engloba os recursos e componentes utilizados na criação de um sistema, as estruturas que fazem parte dele e como elas se comunicam. No desenvolvimento de um software, o projeto de arquitetura deve ser o primeiro estágio para que evitemos erros, unindo o projeto do sistema com a engenharia de requisitos. Devemos pensar na arquitetura e no design como passos que ajudam um ao outro, e não como passos concorrentes. A arquitetura traz um modelo com passos a serem seguidos pelos designers. Também é importante lembrar a importância da documentação da arquitetura na comunicação entre os stakeholders, além de permitir a reutilização de componentes de design em outros projetos. Por fim, podemos dizer que o objetivo da arquitetura de softwares é diminuir recursos humanos no desenvolvimento e manutenção de um sistema. Eu passo a palavra agora para nos aprofundarmos na arquitetura limpa. A Clean Architecture, ou arquitetura limpa, foi descrita por Robert C. Martin, conhecido como Uncle Bob, em 2017. Ele descreve como arquitetura limpa aquela que é dividida em camadas, e essas camadas devem ter responsabilidades únicas, ou seja, com alta coesão. Além disso, essas camadas não se comprometem com as outras, o que significa que tem baixo grau de acoplamento. As camadas da Clean Architecture são as entities, as use cases, as interface adapters e os frameworks e drivers. As dependências de cada parte seguem da camada externa para a camada interna. O inverso não pode acontecer, ou seja, como por exemplo, um caso de uso pode conhecer a entidade que necessita manipular, porém, uma entidade não conhece seus casos de uso. Uma arquitetura limpa deve ter algumas características. Ela deve ser independente de frameworks, sendo ele apenas como ferramentas, sem depender de frameworks específicos. Outra característica é que ela tem que ser testável. Desta forma, as regras de negócio são testadas de forma independente, sem depender de outro elemento. Devem ser independentes de interface de usuário, ou seja, o front-end não deve interferir com o funcionamento do sistema. Deve ter independência de banco de dados, sem atrelar com os bancos de dados específicos, podendo ser trocado com facilidade. E, por fim, devem ter independência de agentes externos, de forma que as regras de negócio não devem depender de nenhum elemento externo. Frameworks e drivers é a camada mais externa da arquitetura limpa. Geralmente é composta por frameworks e ferramentas como banco de dados e frameworks web. A arquitetura limpa deixa os detalhes de tecnologia para a parte mais externa do sistema. A parte mais alto nível, ou seja, a parte mais abstrata, não conhece tais detalhes. A web é apenas um detalhe e, segundo o Uncle Bob, é apenas um I/O device, ou seja, apenas um dispositivo de entrada e saída. O core da aplicação nem deve saber de que se trata de uma aplicação web. O banco de dados é outro detalhe, assim como a interface gráfica. Em um momento podemos estar usando aqui React, em outro momento podemos estar usando Angular, e isso não deve interferir nas demais camadas do sistema. Tudo isso faz com que a aplicação não dependa de uma tecnologia específica. De maneira geral, a arquitetura limpa deve ser independente de qualquer agente externo. As regras de negócio não devem conhecer a interface gráfica, o banco de dados ou qualquer outra tecnologia de mais baixo nível do sistema. Olá a todos, meu nome é Nathan, e continuando a explicação sobre o diagrama representativo da Clean Architecture, falando agora sobre a camada de Use Case, ou casos de uso, é a segunda camada mais interna desse tipo de arquitetura, e é onde são encontradas as aplicações das regras de negócio e lógicas comerciais e logísticas, ou seja, nessa camada estará o código que aplica as regras sobre as mais variadas partes do sistema, como retornar uma validação verdadeira de um determinado dado inserido de acordo com as regras de negócios, ou retornar uma exception caso contrário. Falando agora sobre a camada Entity,
ou entidade, é a camada mais interna que temos nesse tipo de arquitetura, e lá podemos encontrar a representatividade do objeto de domínio, onde vão estar as regras de negócios, contratos e serviços, e funções de validação mais genéricas, que geralmente se aplicam de forma uniforme dentro do sistema. Bom, falando um pouco mais sobre as vantagens da arquitetura limpa, pode-se citar a energia. Sua lógica de negócios está protegida e nada do exterior pode fazer com que ela falhe. Seu código não depende de nenhuma estrutura externa controlada por outra pessoa. Outro ponto é adiar decisões. De que banco de dados eu preciso? De qual estrutura da web eu preciso? Você pode criar sua lógica de negócio sem conhecer esses detalhes. Outro ponto é a alta capacidade de manutenção. É fácil identificar qual componente está falhando. Outro ponto é a implementação mais rápida. Como a arquitetura separa essas preocupações, você pode se concentrar em uma tarefa por vez e se desenvolver mais rapidamente. Isso também deve reduzir o valor da dívida técnica. Outro ponto é os testes de unidade, que são mais fáceis, pois as dependências são bem definidas. Outro ponto é os testes de integração. Você pode criar uma implementação específica de qualquer serviço externo que deseje obter durante seus testes de integração. Por exemplo, se você não deseja acessar um banco de dados hospedado na nuvem porque é paga por solicitação, basta usar uma implementação em memória do seu adaptador. Falando um pouco mais sobre as desvantagens, temos a curva de aprendizado. No começo, a arquitetura pode ser avassaladora, especialmente para desenvolvedores juniores. Outro ponto é a complexidade do projeto se torna maior. Para pequenos projetos, isso pode ser simplesmente superdimensionado. Olá pessoal, boa noite a todos. Dando continuidade à explicação do nosso trabalho sobre arquitetura Clean, eu vou mostrar agora um exemplo prático que utiliza a arquitetura Clean. Esse exemplo consiste em uma aplicação que pega o clima em um determinado dia de uma determinada cidade. Nossa aplicação é composta por 3 camadas: a camada de apresentação, a camada de data e a camada de domínio. Dentre essas camadas, a camada de domínio é a camada que está centralizada como explicado pelo Eduardo. A camada de data abrange a camada de domínio e a camada de apresentação é a camada de fora. E com isso, a gente sabe que as camadas de fora enxergam as camadas de dentro e as camadas de dentro não enxergam as camadas de fora. Então vamos começar mostrando um pouco sobre a camada de domínio. O que interessa para a gente aqui é basicamente a entidade e nossos casos de uso. A entidade é composta basicamente pelo retorno que nós vamos dar da consulta, que temos uma descrição, uma temperatura máxima e uma temperatura mínima. Além disso, nós temos os casos de uso, que a gente tem o nosso handle, que recebe como parâmetro uma cidade e chama a camada de repository, perguntando qual que é o clima dessa cidade que ele vai passar como parâmetro. Nossa camada de data, nós temos algumas partes mais importantes. Dentre delas é o nosso repository, que a gente tem esse método getWeather, que a gente pega o nome de uma cidade e a partir disso a gente chama a nossa API, passando essa cidade para ela nos retornar o clima. Nossa API está aqui, que ela basicamente valida se a cidade é nula e a partir disso ela faz o request que vai retornar o clima. Além dessas duas camadas, nós temos a camada de apresentação, que é a camada mais externa, que é onde existe o contato com o usuário. Nessa camada a gente faz a chamada, passando como parâmetro o nome da cidade que a gente quer o clima, e a partir disso a gente vai ter como retorno aquela entidade que traz uma descrição, a temperatura máxima e a temperatura mínima, que é obtida aqui. Daqui a gente instancia o caso de uso, nosso handle, como já foi mostrado, e segue o fluxo normalmente.